mistérios de Deus não há como explicar. São mais altos que o céu, mais profundos que o mar. Rendo aleluias, glórias e louvores a Deus pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, porque Ele é justo, porque Ele sabe o que faz, conhece a cada um de nós seres humanos. Sim, tudo está nas suas mãos, tudo está aos seus olhos, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Na sua onipotência, na sua onisciência e na sua onipresença, eu acredito que as mais insignificantes situações que para nós possamos achar que foi insignificante, eu acredito que não. Eu acredito que a cada palavra que sai da minha boca, a cada movimento ou gesto do meu corpo, a cada passo, um copo de água, um palito de fósforo que eu quebro ou que eu acenda ou que eu jogue fora, seja qual for a minha ação, a mais ignorante ação em que possamos achar que Deus não está ali, eu acredito que tudo Deus está no controle. Eu louvo a Deus pela minha vida. E é por gratidão a Deus que eu faço, eu gravo e eu vou postar esse vídeo, como já alguns que eu já tenho postado. Porque se eu for olhar para as minhas limitações, falhas, condição humana, eu poderia me entregar aos bel prazeres da vida, deixar o tempo passar e deixar que aconteça o que acontecer, não importar comigo, não importar com ninguém, deixar que realmente o Deus sabedor de todas as coisas, Ele entraria com a sua eficácia, entraria com a sua justiça, entraria com o seu amor, com a sua misericórdia e traria uma solução, traria uma luz. Falo isso porque
eu acredito que nós, seres humanos, não temos capacidades e condições para nada. Até mesmo para aqueles que se acham assíduos em frequentar as suas igrejas, em suas reuniões, ser fiéis com seus horários, até essas pessoas que acreditam que têm força ou capacidade de sequer dobrar os seus próprios joelhos. Eu acredito que é uma ação divina, há uma misericórdia divina, há uma força divina, há um poder divino para que eu, ou seja, quem for que seja, dobre os joelhos. Porque nem mesmo isso, até mesmo isso, eu acredito que diante do controle de Deus, eu acredito que nem isso também o ser humano tem capacidade de fazer isso, se não for por uma ação divina. São muitas coisas que passam pelo meu pensamento, passam pelo meu coração. São muitas reflexões, são muitos pensamentos, é muita vontade diariamente, constantemente, de que através da Bíblia e de uma aproximação de Deus, eu me asseguro, eu fico assegurado da minha salvação, que é o objetivo, que é o projeto, que é o plano principal de Deus. Não há outro plano contido, descrito em termos espirituais que vamos encontrar dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Porque nós já somos abençoados por Deus. Nós já somos vitoriosos. Nós já estamos, queira ou não queiram acreditar, logicamente, o que eu estou falando, isto é, o que eu encontro nas entrelinhas da palavra de Deus, contido na palavra de Deus, e como eu digo, para que eu me assegure da minha salvação, que é a salvação individual. Eu não posso depender de filho, eu não posso depender de esposa, eu não posso depender de amigos, eu não posso depender de um processo religioso para que eu assegure da minha salvação. Isso é muito individual. Então eu começo a me infiltrar na palavra de Deus, eu começo a penetrar na palavra de Deus, nesse intuito, acreditando que o principal objetivo é a minha salvação. E nós já somos abençoados pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo vento, pelo fogo. Nós já somos abençoados e muito vitoriosos, sim, pela própria natureza. Pela própria natureza. Nós já somos, Deus já nos abençoou grandissimamente. O que está empregado, o que não está, o que está empregado e o que está desempregado, o que ganha pouco, o que ganha muito, são bênçãos de Deus. O que eu tenho, o que você não tem, o que você tem ou não tem, aquilo que você vai conquistar e aquilo que eu não vou conquistar, está tudo no controle de Deus. Está tudo dentro
da bênção de Deus. Nós já somos abençoados todos os dias por este sol maravilhoso e por tudo aquilo que a natureza, tudo aquilo que compõe a vida, tudo aquilo que compõe o mundo, é tudo criação de Deus. Isso é bíblico. Se quiserem me contrapor que eu estou viajando no tempo, que eu estou sonhando, não. De tudo que eu já disse aqui, já em 10 minutos, quero dizer que eu tenho a minha mensagem, ela tem sim um objetivo. E o objetivo que eu quero chegar nessa mensagem, acreditando que o Espírito Santo me deu essa mensagem, que Deus confiou em mim essa mensagem, nesse meu trabalho. Eu acredito que é Deus que coloca essas palavras e eu não saberia e não sei, não sabia o que eu iria dizer nesses 11 minutos que se seguem. Eu tenho um objetivo a minha mensagem. Então Deus, Ele, através da sua palavra, de tudo que a Bíblia relata, de tudo que Ele já fez, o que Ele faz, eu acredito desse projeto, do seu plano, do seu objetivo. Nada pode estar acima da salvação, da vida eterna, porque eu acredito no novo céu, eu acredito numa nova terra. Jesus disse isso. Jesus disse que há um novo céu, uma nova terra. E eu acredito na morte, eu acredito numa vida eterna, eu acredito que após a vida eterna, após a morte, existe uma vida eterna. E a Bíblia toda é isso que ela quer passar para nós. É isso que Deus quer passar para nós. Nada nesta vida, as coisas mais simples, as coisas mais absurdas, as coisas mais grandes, as pequenas e as mais grandes, nada pode estar acima da busca, da minha busca, que é a minha salvação. Que para mim a salvação é o desejo que Deus tem com a humanidade. O desejo que Deus tem de reconciliar por completo, trazer novamente o ser humano para um relacionamento com Ele de intimidade e de amor. É isso que eu acredito. A palavra de Deus, na condição humana que eu sou, na condição pecadora que eu sou, que Deus, Ele quer que um dia eu esteja pronto para me relacionar com Ele, para reatar a minha comunhão com Ele, literalmente real. Hoje, essa minha comunhão, esse meu relacionamento com Deus é mediante a fé. O sinto espiritualmente, o sinto em minhas entranhas, mas isso um dia será mais que fé, será real. E são tantas as coisas que o Senhor vai nos falando. E o inimigo, o adversário, tem colocado necessidade, sim. É o desemprego, é
falta de união entre as pessoas, a falta de compaixão entre as pessoas. Uma das coisas mais profundas também que Jesus nos deixa registrar, o amor ao próximo, que nós temos que amar o próximo em qualquer circunstância, qualquer dificuldade, seja qual for a barreira que existir. E nós sabemos que isso tem passado muito por teoria, jamais eu vou generalizar, mas a maioria de nós, seres humanos, a maioria de nós, quando nós falamos de amor, é teoria. Fique em teoria, porque na hora de arregaçar as mangas realmente, para nós tirar o poder que há no amor, que há no Evangelho, para que nós precisamos realmente colocar isso em ação, em essência, na realidade, nós colocamos dificuldades. Nós só agimos para mostrar, por interesse, quando é para o meu parente, quando é para o meu filho, quando é para minha mãe, quando é para o meu amigo mais chegado, mas quando é para alguém que não faz parte do meu dia a dia, não faz parte do rol de amigos que eu tenho, dos meus familiares, de pessoas que eu quero estar perto, que são pessoas que realmente eu tenho prazer, que nós temos prazer de estar perto. É fácil ajudar essas pessoas, é fácil estender a mão para essas pessoas, mas quando é para as pessoas que não nos dão prazer, pessoas que eu discrimino, pessoas que não compensa eu ajudar, que aquela pessoa é chata, aquela pessoa é insuportável, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa é metida, aí eu já saio fora e eu não coloco a essência, não tiro a teoria do amor, do papel e coloco em ação. Quer dizer, aquilo que me convém, aquilo que é de interesse meu, o que não é, não me importa. E pensando nessas coisas, refletindo nessas coisas, eu já com os meus 46 anos de vida, louvo a Deus por toda a minha vida, pela experiência que eu tenho adquirido. São muitas as coisas que eu vou refletindo e refletindo através da palavra de Deus. Eu vou me infiltrando nesse mundo bíblico, nesse mundo espiritual, e eu vou me aproximando de Deus no objetivo de assegurar a minha salvação. Porque se eu for pensar no meu papel de pai, se eu for pensar no meu papel de esposo, se eu for pensar no meu papel de cristão, aquilo que a tradição, a enganável tradição me propõe, me coloca, então é melhor eu viver no meu bel prazer, é viver me satisfazendo, porque se eu for ligar para o que as pessoas falam, por toda a minha condição que eu disse aqui, eu tenho minha condição de pai, eu tenho minha condição de filho, eu tenho minha condição de esposo, eu tenho minha condição de profissional, eu tenho minha condição de cidadão. Nós estamos dentro de certas condições em que essas condições ela pode fazer com que eu viva restringido, e o Evangelho é liberdade, eu não posso ficar preso em nenhum parâmetro daquilo que eu estou posto, daquilo que me compõe, de certas responsabilidades que me compõem. Eu não posso. O Evangelho
que eu creio de Jesus Cristo, Ele me coloca livre. Ele me coloca livre. E eu não posso ser preso por tradição, por achar que vão falar de mim, vão me apontar. E por Cristo, eu sou livre. Nada pode me prender, nada pode tirar minha paz, nada pode tirar a minha felicidade. Eu sou livre em Cristo. E se algo nesta vida tirar a minha liberdade, se algo nessa vida tirar aquilo que Cristo fez para mim na cruz do Calvário, e eu persistir nisso, eu estou sendo um tolo, eu estou fazendo sacrifício de tolo. Aliás, eu não aceito mais sacrifício na minha vida. Nada que venha a ser, tudo que venha a ser sacrificante na minha vida, eu preciso estar perceptível de que se eu não estou anulando, desfazendo, ignorando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque Cristo, Ele disse para mim, examina a Bíblia, se você ler, você vai encontrar, se você desfolhear, se você... Te indico, inclusive, que você que não tenha hábito de ler a Bíblia, de refletir na Bíblia, comece... Ela toda é simples, ela toda está simplificada diante da tua necessidade, diante daquilo que Deus quer para você. Não existe complicação, não existe bicho de 7 cabeças ao nós refletirmos na Bíblia. Mas para ter um bom início, comece investigando a vida de Jesus. Aí você avança no Novo Testamento e você também volta no Velho Testamento. Em cada vírgula, em cada ponto, em cada palavra, eu tenho que ver Jesus. Tanto no Velho e tanto no Novo Testamento. E Jesus diz no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 5, 39. Ou melhor, desculpa. Jesus diz, sim, é exatamente isso. João 5, 39. Vou confirmar. Eu não sou nenhum computador. Não sou nenhum computador para gravar um monte de coisa aqui que Deus deixou registrado para nós também. Não sou obrigado a decorar e gravar as coisas. 5:39. É isso mesmo. Jesus está falando que nós devemos examinar as Escrituras. Ele fala que examinar as Escrituras porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Isso daqui é muito forte. Isso aqui quem está falando não sou eu. E outra, isso aqui está registrado nesse simples ou pobre papel aqui nessa Bíblia. Isso está registrado aqui, pessoas escreveram. Foi um apóstolo que escreveu, foi um discípulo que escreveu, inspirado, iluminado, guiado pelo Espírito Santo, mas quem falou isso foi a própria palavra, foi a verdade, foi a vida que disse que eu tenho que examinar. Isso é muito profundo, isso é muito forte. Jesus ele está dando aqui para mim, para nós. Cuidado com o que você ouve, cuidado com as interpretações, cuidado com o ensinamento que você tem ouvido. Por isso que o cartão de visita do meu trabalho é: ou você acredita na Bíblia, ou você lê a Bíblia, ou você lê, você examina, você investiga a Bíblia. E isso eu falo tendo um ponto inicial, o que está registrado aqui, 5:39 do Evangelho de João.
Jesus está falando, examina você a Escritura. Cuidado com o que você tem aprendido. Cuidado com o que estão te ensinando. Cuidado com o que você aprendeu, que você acha que tem que ser desse jeito. A salvação individual. Eu tenho que ser membro de um corpo mediante a fé, um corpo de Cristo, mediante a fé. Ok que você quer fazer parte de uma igreja, você quer fazer parte de um ensinamento de uma igreja, você quer fazer parte de uma assembleia, de uma reunião, onde há muitas pessoas, ok, mas cuidado o que você está aprendendo. Hoje você está dentro de uma igreja, mas antes de você chegar dentro de uma igreja, o Espírito Santo trabalhou na sua vida quando você estava lá dentro do balcão de um bar cheio de cachaça, quando você estava lá no prostíbulo, quando você estava no pecado, quando você estava jogado nas calçadas, quando você estava jogado pela sociedade, ninguém ligava para você, foi lá fedendo, foi lá naquela situação miserável que você estava, que Deus trabalhou na sua vida. Não deixe que processo religioso tire o sabor daquele dia lá debaixo da ponte. O encontro que você teve encontro lá, você não teve encontro com ele dentro de uma igreja, você não esteve encontro com ele quando pastor, ou ancião, ou padre, ou missionário, ou evangelista, ou crente, seja lá quem for, que evangelizou você. Não, quem trabalhou foi o poder de Deus, foi a ação do Espírito Santo. Não procura o seu primeiro amor quando você teve encontro com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo entrou na sua vida. Agora, o processo religioso, ele pode tirar esse sabor que você sentiu. O processo religioso, ele pode tirar aquilo que aconteceu com você. Cuidado com isso. Por isso que Jesus está falando aqui, isso é muito forte, isso é muito real. Isso é muito real. Examine a Escritura você. Acredita, velho. Espírito Santo de Deus, revela-me a tua palavra. Eu quero chegar ao céu. Cuidado. Que os processos religiosos, Jesus fala isso aqui também no livro de Mateus. Cuidado que os processos religiosos podem tirar o seu direito da salvação. É impressionante como o Espírito Santo vai falando nos nossos corações. Mas o assunto que eu quero muito tratar aqui está em pauta já há alguns meses. E quanto mais o tempo passa, mais eu vou sendo preenchido pelo que eu quero falar aqui. É preciso essas introduções. Tudo que eu falei aqui agora, eu não sabia que eu ia falar o que eu já falei dentro desses 28 minutos. E é preciso salientar, rever, preciso uma introdução para que eu acredito que no máximo, naquilo que eu acredito que Deus falou comigo, passou para mim, eu preciso dessas introduções, nós precisamos para que a pessoa, um dia, essa semente que eu estou lançando, um dia o Espírito Santo venha trabalhar na vida de alguém. Então eu tenho que ficar seguro no máximo das minhas palavras. Mas eu sou tranquilo de tudo que eu já falei e o que eu vou ainda falar. Porque a responsabilidade é da Bíblia. A eficácia é da palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai trabalhar.
É na hora de Deus. Hoje está sendo lançada uma semente, a palavra de Deus. Agora o crescimento, a hora de colher, todo o processo que vai acontecer, isso é responsabilidade de Deus, responsabilidade nenhuma minha. Eu estou aqui mediante a fé, acreditando no poder do Espírito Santo. Enfim, no livro de Atos, nós vamos encontrar ali registrado, onde nós já ouvimos, eu já ouvi muitas pessoas, muitos pregadores, desde criança eu ouço a dizer sobre a igreja primitiva. E falam-se muito na igreja primitiva. E a igreja primitiva já está dizendo tudo. Uma igreja primeira, que começou. Mas já existia sinagogas. Quando Jesus ele começa o seu ministério e começa a chamar os seus discípulos, nesse exato momento, nesse tempo, já existia sinagogas que eu posso chamar de igrejas. Já existia onde os sacerdotes, já existia onde aqueles homens que estudavam a palavra de Deus, já existiam lugares, já existia um templo aonde eles aprendiam a palavra de Deus. Então, quando eu, particularmente, eu vejo centenas de pregadores, e onde eu disse desde criança eu ouço a igreja primitiva, hoje, ao ver alguém falando, e eu, ao ler o livro de Atos, e me deparo entrelaçado, contido, aqui uma igreja primitiva, então só podemos dizer, só podem estar falando daquela igreja que ela partiu de Cristo. Uma igreja primitiva porque partiu de Cristo, porque já existia uma igreja. Ok, não é nesse assunto que eu quero entrar. Mas, e essa igreja primitiva, ela teve muito êxodo. Vamos ver registrado aqui alguns êxodos. Eu não posso entrar em detalhes muitos, por causa, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Não tem como fazer vídeo de 5 minutos. Não tem como um pregador na igreja entregar uma mensagem com 15 minutos. Tá? Não tem como. Então eu quero ir no assunto, eu tenho um objetivo aqui. E no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos encontrar registrado aqui a partir, eu resumindo também, para não estender muito, a partir do versículo 42 do capítulo 2 de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos,
segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha, caindo na graça de todo o povo. Só esse pedacinho, meu ouvinte, só esse pedacinho levaria dezenas de minutos para explanar o que eu sinto da parte de Deus através do Evangelho, daquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Só esse pedacinho aqui, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, isso é muito profundo, isso é muito forte para aquele que se designa cristão. Aquele que diz cristão, que anda com Bíblia debaixo do braço. E faz questão de ir para a igreja. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. No mesmo livro, Atos capítulo 4, a partir aqui do 32. Está falando aqui, a comunidade de bens, né, o título aqui, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Ponto final. Aí segue Ananias e Safira. Um exemplo que depois segue aqui, que não faz parte do que eu quero tratar aqui. E o versículo 32, a partir de agora, então, vai falar assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ponto final. E aí segue a leitura. A Bíblia me dá um conforto, porque eu já falei, por eu estar aqui de frente dessa câmara, simples, humilde, é o que Deus me preparou, então é o melhor que eu tenho. E o que eu ainda vou falar, e o que vai acontecer no decorrer desse dia hoje, tá? Dia 5 de fevereiro, tá? Hoje. E a Bíblia, ela me dá um conforto, e ela acaba de me confortar ainda mais. Então, de tudo que eu falei e vou falar, você pode pegar o livro de Atos, nesses capítulos que eu disse. Ok. Então, os apóstolos, eles têm grande êxodo. Aí depois vem o apóstolo Paulo, faz um imenso trabalho, né? Então, o êxito, aquilo que os apóstolos conseguiram, a confiança, o crédito, o discurso de Pedro, os discursos de todos os apóstolos, as mensagens deles após Jesus ser ascendido. O que acontece com o resultado, com a ação, com o efeito que aconteceu, foi simplesmente uma promessa. Jesus prometeu que os sinais o seguiriam. E esses sinais não está relativo, não está relacionado, eu creio assim, eu me asseguro assim da minha salvação. Eu acredito que não está relacionado à quantidade de vezes que eu oro, que eu levanto de madrugada, a quantidade de vezes que eu leio a Bíblia, se eu tenho teologia ou não, se eu vou para a igreja todos os dias, se eu jejum, se eu consagro todos os dias, se eu canto todos os dias.
Eu acredito que a ação deles, embora Jesus disse lá que temos que orar sem cessar, ok, por isso também que eu digo, examina a Escritura, porque às vezes pode parecer, a Bíblia ela é perfeita, Deus é perfeito, Deus não se enganou em nada, Deus não se engana em nada, mas dá um entender às vezes que o mesmo tempo que a Bíblia ela dá, ela tira. O mesmo tempo que ela exorta, ela abre uma exceção. Desculpem-me aqueles fanáticos pela Bíblia. Desculpem-me. Eu estou falando isso com muito respeito. Diante de Deus, não diante de pessoas, diante de seres humanos. Estou falando isso diante de Deus. É isso que me aproxima de Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter diálogo direto com Deus. Eu preciso ter confiança em Deus. Meu papo com Deus tem que ser reto. Tem que ser direto, sem voltas. Voltas eu dou para aquelas pessoas que eu vou evangelizar, acreditando que a pessoa fraca ela não pode receber um alimento tão forte. Ela não aguenta. Então eu tenho muito respeito pelas pessoas quando eu vou conversar com elas. Eu dou votos. Eu sei que um dia eu vou bater forte. Não de mim mesmo, mas a palavra de Deus. Por exemplo, quando nós falamos de inferno. Se eu for falar para uma pessoa que a vida que ela leva, a vida que ela está enquadrada, ela vai para o inferno, ela vai morrer, vai para o inferno, não tem mais recurso, isso é muito pesado, isso é muito forte. Eu acredito nisso. Mas primeiro eu preciso trazer a pessoa, por isso da introdução que eu falei. Eu preciso trazer a pessoa para uma realidade confortante, para que depois o próprio Deus chega e fere-a com a espada de dois gumes. Deus ele entra rasgando tudo. Espiritualmente falando, nossa vida, Deus ele chega rasgando, desfere a espada de dois gumes, essa espada aqui, e em termos espirituais é muito mais que isso, tá? Entra rasgando tudo, não quer saber. Só que quando ela sai, ela traz efeito. Enfim, desculpa-me os grandes conhecedores e os grandes teólogos, mas na minha intimidade com Deus, na minha gratidão com Deus para assegurar da minha salvação, parece que tem hora que a Bíblia ela dá e tira. Tem hora que é pecado, tem hora que não é, tá? Estude, examine a palavra de Deus. Saia da zona de conforto, deixe de ser Maria, vai com as outras, tá? Estude você a Bíblia. Deus quer tratar com você particularmente. E eu estou falando isso exatamente pelo que eu li aqui. Eu acredito que depois que Jesus ele ascende dessa terra, ele volta para o céu, ele desejou que a simplicidade do evangelho que ele ensinou desde o início do seu ministério, Deus ele desejou que os seus apóstolos dessem sequência nessa simplicidade, nessa humildade desse evangelho. E aí eu vou falar onde eu quero chegar. Jesus disse que o evangelho não precisa de dinheiro. Aquele que acredita que tem um chamado para ser pastor, para ser evangelista, para ser missionário, o crente que acredita que tem um chamado na sua vida, não precisa ter boa vida financeira, não precisa de dinheiro, literalmente não precisa de dinheiro, essa é literal. E o que os apóstolos estão fazendo aqui na igreja primitiva, todo esse êxodo, é simplesmente porque há poder no nome de Jesus.
o sangue que verteu na cruz do Calvário há poder presente aqui e agora. É nisso que eu acredito. As minhas palavras podem ser pobres. O meu trabalho aqui pode enxergar como pobre, como muito ineficiente. Mas eu acredito no poder que há no nome de Jesus, no sangue que foi vertido na cruz do Calvário, nas promessas de Jesus. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu sei que eu tenho que ter uma vida diante de Deus, uma vida de caráter, eu tenho que ter uma vida justa, quer dizer, eu tenho que me esforçar. Mas eu não posso esquecer que eu sou um ser humano. E nenhum processo religioso vai me livrar da condição pecadora que eu sou, que você é. Seja lá quem for, seja qual for o patamar religioso que uma pessoa se encontrar, ele é pecador. Por isso, e os apóstolos, eles eram pecadores. O Espírito Santo desceu sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram revestidos de poder. Ali nos dias dos Pentecostes, no dia do Pentecoste, ok. Mas isso foi simplesmente para que Deus continuasse o seu projeto. Tá? Mas nunca os apóstolos tiveram, por exemplo, o apóstolo Paulo, que eu respeito, que eu leio, acredito, que teve grande êxito, fez um grande trabalho. Foi Deus que capacitou da sua unha ao último fio de cabelo da sua cabeça, foi Deus que o capacitou. E foi pelo poder que há no nome de Jesus, no poder do Evangelho, no sangue vertido na cruz do Calvário, que o apóstolo Paulo teve êxito no seu trabalho. E hoje chega ao nosso conhecimento o poder da palavra de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus vai precisar sim. Deus vai precisar sim sempre de mim para os seus planos. Deus tem um plano traçado, mas dentro desses planos existem subplanos. Existem outros planos. E Deus vai precisar de mim sim. Deus vai precisar do bêbado sim. Deus vai precisar da prostituta sim. Do homossexual sim. Deus ele vai precisar do político corrupto sim. Deus vai precisar daquele que eu discrimino sim. Porque se eu não fizer, ou se eu ainda não compreendi, é o que eu quero dizer. Se eu não compreendi ainda o amor de Deus, o que Deus quer que eu faça, e que o pastor faça, que o ancião faça, que o missionário faça, que o padre faça. Se nós não compreendemos ainda, Deus ele vai precisar de alguém. Por isso que ele nos criou também. Tá? E os apóstolos foram escolhidos para ir para a forca. Foram escolhidos para depois, mais tarde, serem exilados, esquartejados, mortos, apedrejados. Eles foram escolhidos para isso. Eles foram designados para isso. E mais, a partir do ventre de suas mães. Eles precisavam deles. A história precisou de Judas. A história precisou de Judas. Se não tivesse Judas, eu não tinha hoje o conhecimento da misericórdia de Deus. Então, é muito sério. O assunto de Judas ele tem que ser sim examinado muitíssimo em particular. E Deus ele vai revelar para você por que Judas teve que fazer aquilo. Judas Iscariotes. Por que Judas teve que trair Jesus. Por isso que Jesus disse, examina a Escritura. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você aprende. Tá? Enfim, então, os apóstolos tiveram grande êxito. Ok.
por causa do poder que há no Evangelho. E não é pelas quantidades de vezes que eles oravam, consagravam suas vidas. E isso permanece até hoje. Não importa a quantidade de vezes que você ora, que você vai para o monte. Cuidado, você pode estar fazendo sacrifício de tolo. E sacrifício de tolo está anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então você está, por alguns instantes, você está fora do projeto de Deus de salvação. Se você ignorar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa questão que eu vou errar agora, essa questão que eu vou pecar de novo, que eu não posso pecar mais, isso é questão para Deus resolver. Eu não quero. Eu já falei isso já em outros vídeos que eu já postei. Eu não quero errar mais. Não quero. Mas eu não sei o que vai acontecer. E se acontecer, eu tenho um recurso diante de Deus. Eu tenho um recurso de defesa diante de Deus. Diabo, eu tô repleto de recursos. Se não bastasse o papel advogatício de Jesus, que vai me defender até a morte, que vai me defender diante do juízo final. Eu acredito assim. Se não bastasse o poder advocatício de Jesus, eu tenho argumentos de defesa diante da palavra de Deus. Por isso é muito profundo. Falam que eu sonho, mas como é bom dizer isso, como é bom sentir seguro. E Deus sabe, eu não estou aqui pressionando Deus, eu não estou aqui questionando Deus, não. Eu estou reconhecendo que eu, Eliseu, careço do amor de Deus e eu sou pecador até na hora da minha morte. Amém. Eu vivo feliz e tranquilo por isso. Enfim. Então eu acredito que os apóstolos, no início da igreja primitiva, eles vacilaram em muitas coisas. Por que eles vacilaram? E eu falo isso com convicção, com veemência. Porque nós somos seres humanos. Os apóstolos não eram diferentes do que eu sou hoje. Tá? Os personagens bíblicos não eram diferentes do que eu sou hoje. É a mesma estrutura. Acho que o que muda é que nós ficamos mais fracos. Né? A nossa genética foi ficando fraca. Eu estou mais propício à doença hoje. Qualquer coisinha eu já estou espirrando, qualquer coisinha eu já estou com gripe, estou com dor, qualquer coisinha a gente já vai para o hospital, qualquer coisinha nós já estamos morrendo. Né? Qualquer coisa o ser humano já está morrendo, não aguenta. Ficamos fracos pelo tempo. Aí a nossa estrutura física foi ficando mais fragilizada. Mas nós somos o mesmo. Somos o mesmo. Os homens lá atrás, né, vamos ver na história que tinha homens que lutavam com inúmeros soldados. Um homem só era capaz de vencer um exército. Não, putz, que tá falando coisa não, está registrado aqui na Bíblia. Está registrado aqui no Velho Testamento. Existia. Como pode? Como pode um homem como Sansão ter tanta força que aquele homem tinha? Ele acabava com o exército. Simplesmente porque Deus escolheu ele. Deus agia através daquela pessoa. Por isso que Deus vai precisar de mim, sim. Eu preciso de Deus, sim. Eu estou aqui me declarando. Eu preciso de ti, ó Deus. Mas Deus precisa de mim para os seus projetos. E se eu não fizer, se eu não acreditar naquilo que Deus está me propondo, Ele vai levantar outro. Porque no início desse meu trabalho, eu falei, Senhor, com todo respeito
ao Silas, ao pastor Silas, tá? Não é Silas não, é o pastor Silas, ao pastor Elias. Na minha família, eu falei, Senhor, tem lá os meus irmãos que eu acredito que eles estão num espaço, numa vida mais confortável para fazer isso que o Senhor está querendo que eu faça. Eu vou apanhar, eu vou ser ignorado, morrer da minha cara. Nisso com tudo que eu falei para vocês aqui agora. Isso não é ontem, isso não é de 1 ano, não é de 2 anos, isso são de anos. Eu glorifico a Deus por isso. Eu acredito. O que eu tenho colocado em pauta, aleluia, o que eu tenho colocado em pauta aqui na minha vida, eu venho trabalhando isso, eu preciso tomar muito cuidado naquilo que eu vou falar, assim, o respeito. Eu tenho procurado respeitar as pessoas. É o mínimo que eu quero, o respeito. Mas eu não estou preocupado se alguém vai me respeitar, se alguém... Eu não tenho credencial de pastor. Eu não sou consagrado ao pastorado. Por homens. Aleluia. Por homens. Tá? Nenhum homem me consagrou pastor. Mas eu sou consagrado a pastor no ventre da minha mãe. Isso é um assunto muito particular entre eu e Deus. Eu não sou consagrado, não preciso que nenhum homem me consagre a pastor. Eu me sinto espiritualmente que eu tenho o pastorado na minha mão, a responsabilidade na minha mão. E toda a minha vida, todos os meus 46 anos são preparação de Deus para a minha vida. Eu acredito que alguém um dia, uma pessoa, Deus precisa somente de uma pessoa, acredite no que eu estou falando. Porque eu já estou acreditando, lógico. Estou dando minha cara a tapa aqui para dizer tudo isso. Porque é assim que Deus fez com os personagens bíblicos. Quantos personagens bíblicos deu linha na pipa? Tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Aqui, depois já fugiam, queriam fugir, tinham medo. Por isso que eu digo, o Evangelho ele chega até hoje aqui, não sei até onde vai. Eu espero que essa noite Deus consuma os séculos. Eu desejo muito isso, porque dessa vida a gente não pode esperar muito mais mesmo. Inclusive do país que nós moramos, que nos massacra todos os dias. Mas o cristão ele é confortado pelo Evangelho, é pelas promessas de Jesus Cristo. Estou desempregado. Tem vídeo meu que eu estava empregado, aí eu fiz um vídeo falando, estou empregado, e depois desse vídeo que eu disse que eu estava empregado, eu estou desempregado de novo. Entendeu? E todos que me conhecem, né, a minha família, os amigos, por onde eu já passei, todos sabem a forma que eu trabalho, como eu dedico. A minha família, os meus irmãos sabem o quanto eu dedico quando eu estou trabalhando, seja o que for. Entendeu? Então, os 14 milhões de desempregados que existem hoje no país, eu faço parte desse quadro, particularmente eu, entendeu? Não sou perfeito, eu posso ter errado em algumas coisas no meu trabalho, mas os que me conhecem, por isso que eu digo que os que me conhecem é que podem testemunhar de mim. Eu sou Caxias quando eu entro no trabalho, com horário, com conduta, entendeu? Estou desempregado. Por isso que eu digo, entendeu? Ou eu me consolo pela simplicidade do Evangelho, pelo poder do Evangelho, ou fico louco. Lágrimas descem do meu rosto pelo conforto da palavra. Tá? E o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples, ele é humilde. Eu preciso de dinheiro, mas Deus não precisa de dinheiro.
Lógico, nós temos que trabalhar. É uma bênção de Deus. O trabalho já é uma bênção. Quem está empregado é uma bênção. Se não bastasse a natureza, a vida, o sol, a chuva que nos abençoa todos os dias, o Senhor nos presenteou com o trabalho das nossas mãos. Então eu preciso sim de dinheiro. Aquele que fala, eu quero ir para o campo missionário, eu quero ser um pastor, eu quero ser um ministro do Evangelho, é lógico que ele precisa se alimentar, ele precisa se vestir, ele vai ter uma esposa, ele vai ter filhos. Ele vai precisar de comprar uma bala para o seu filho, ele vai precisar de comprar um sorvete para o seu filho. Sim, nós precisamos. Mas não ao ponto, não ao absurdo que está escancarado. Tá? Então, quando eu falo dos apóstolos, com muito respeito, mas eu vejo através dos apóstolos a ação de Deus. O que eles fizeram foi simplesmente a ação de Deus. Tá? Agora, quando começam a ensinar, quando começam a criar doutrinas, aí a partir daí começam a criar meios para se ter processos religiosos. Porque Jesus ele deixa coisas simples para nós seguirmos. E até mesmo que Jesus deixou registrado, por exemplo, como batismo, como Santa Ceia, como oração, até mesmo essas coisas que o próprio Jesus nos deixou para que nós seguíssemos até o dia da sua vinda, eu acredito que o amor de Deus ele está acima disso. E a Bíblia toda me dá calção para que eu estou falando. Tem pessoas que costumam dizer, mas Jesus deixou lá que eu tenho que participar de Santa Ceia. Jesus deixou lá que eu tenho que me batizar. Jesus deixou lá isso. Foi Jesus que disse, ok, eu acredito, temos que fazer isso. Mas se você realmente acredita em Deus, e você quer ter intimidade com Deus, e você tem intimidade com Ele, dentre o que está contido na sua palavra, o amor de Deus excede. O amor de Deus excede todo entendimento. O amor de Deus ele está acima de todo entendimento. O amor de Deus está acima de Jesus. O amor de Deus está acima do que Cristo fez na cruz do Calvário. É muito bom demais, é muito importante isso, é muito profundo. Ok. E o que os apóstolos estão fazendo na igreja primitiva? A qual estava dizendo que muitas das coisas, por causa de sua estrutura humana, eles fizeram coisas que arrastaram há milênios. Os apóstolos que criaram coisas, a igreja primitiva, tá? A igreja primitiva cristã, que depois saiu o catolicismo, né? Saiu hoje os cristãos evangélicos, isso foi se derivando muito isso, gente. Existe um excesso de derivação, está aí escancarado para nós vermos. Eles criaram coisas na igreja primitiva que Jesus já tinha banido ali atrás. Quando Jesus, em Mateus, ele dá por fim a tradição, para que nós não ficássemos presos em tradição, eu acredito que no passado tempo, dos séculos, foram criando e inventando coisas que não tinha nada a ver com salvação, que é o objetivo principal de Deus.
E hoje é por isso que eu digo para as pessoas, não quer acreditar em mim, no que eu estou falando, porque o que eu estou falando aqui, isso é intimidade com Deus, isso é muito particularidade com Deus. Tá? Porque um dia eu falei, Senhor, eu quero ser crente, mas eu quero ser crente com prazer, com glamour. Tá? Porque tem coisa errada. Existe coisa errada. Atualmente hoje, existem coisas que não condiz com salvação. E as pessoas acreditam que tem que ser desse jeito. Aí eu levo você para João 5,39, que não são o que eu estou dizendo aqui, eu estou tendo um pilar, eu estou tendo um fundamento no que Jesus disse em 5,39. Por isso que eu digo, tem hora que parece que a Bíblia ela dá e tira. Não, eu acredito no poder de Deus, eu acredito que Deus ele foi todo exato, todo perfeito na criação da Bíblia, na composição da Bíblia. Mas o amor dele está acima de todo esse papel aqui. O amor dele está acima do poder que existe aqui. O seu próprio poder que existe aqui. O amor dele está acima disso. A misericórdia dele está acima de tudo o que você possa imaginar. Imagine os processos que com certeza foram sendo colocados no decorrer do tempo. E hoje, no ano de 2018 que nós estamos hoje, nesse tempo, o ano de 2018, eu quero dizer para você, não é só os membros que estão sendo vítimas de interpretações equivocadas, que se foram arrastando, virou verdade, virou mandamento, virou doutrina, arrastam. Se não bastasse, os membros, eu vou chamar de membros comuns, né? Os bancos, os que preenchem os bancos da igreja, esses são vítimas tanto quanto os seus pastores, os seus anciões, seus cooperadores, os seus missionários, os seus evangelistas, os seus apóstolos, os seus bispos, e tudo quanto mais inventarem, né? Eu digo inventarem, lógico, todos os nomes que se dão a um líder religioso, é lógico que eles buscam na Bíblia, né? Mas isso é glamour, isso é para glamour individual, para status isso daí, é só para diferenciar de uma igreja da outra. Mas o andar da carruagem é a mesma. Mas pode aí... eu já fiquei imaginando um nome que poderia surgir aí de um líder religioso, né? Existem inúmeros nomes aí, né? Mas não é que foram inventados, está dentro da Bíblia, né? Eu digo no sentido de que querem... encontrar um nome aqui para diferenciar uma nova igreja que vai surgir hoje, uma nova religião, um novo segmento. Eles vão procurar alguma coisa dentro da Bíblia e até mesmo se não inventar algum nome, né? Então, aí a Bíblia ela é perfeita, para ficar bem claro, mas são pensamentos que me aproximam de Deus. Então, os apóstolos, eles criaram coisas que não vão estar registradas aqui, nem vamos encontrar em lugar nenhum, mas pelo que se chega hoje, em 2018, existem, eu acredito, muito respeito a Deus e muito respeito a você que um dia vai me ouvir. Sim, muito respeito mesmo, tá? São vítimas de equívocos, de interpretações equivocadas que estão dentro da Bíblia. Tá? Então, se você não acredita em mim, começa você particularmente a investigar a Bíblia, a examinar a Bíblia e dizer assim para Deus: Deus,
Eu estou no caminho certo? O que eu aprendi está correto? Eu não estou fazendo sacrifício de tolo. Eu não estou colocando em risco a minha salvação, porque Jesus diz isso aqui. Jesus disse aqui. É que eu não gosto de citar versículos. Eu não sei muitos versículos. Eu tenho a Bíblia. Eu tenho a Bíblia que quando eu preciso eu consulto ela e busco nela. E tudo que eu estou falando está composto aqui. Tá? E a minha intenção estratégica realmente é que você vai desfolir a Bíblia. Porque quando eu quero encontrar algo para ver se tem aqui mesmo na Bíblia, o Espírito Santo me leva por outros caminhos. Eu chego onde eu quero chegar, mas o Espírito Santo me leva para outros caminhos. É essa a minha intenção estratégica do meu trabalho de evangelismo. Tá? Que acredita que o Espírito Santo vai te ensinar. É ele que quer te preparar para levar para o céu. Tá? Enfim, e o que os apóstolos estão fazendo aqui? Uma coisa que me chamou a atenção é o trabalho social que aconteceu aqui. Logicamente hoje, né? Hoje eu não tenho estrutura, eu não tenho essa facilidade de vender um carro, vender uma casa. Eu não tenho essa, vou dizer fé, vai. Eu não tenho essa fé. Tá? Ainda não me chegou, ainda não me bateu essa fé de eu vender um bem que eu tenho para dar de oferta na igreja. Primeiro ponto. E segundo ponto, e que hoje não é confiável. Não é mais confiável. Essa época dos apóstolos aqui, por causa do poder que havia neles, poder de Deus, né? Eles eram pessoas comuns como eu sou, tá? Deus pode me usar a qualquer hora que Ele quiser, tá? Lembrando que Ele precisa de nós, seres humanos, para seguir o seu projeto. Então, quando os apóstolos iniciam esse trabalho através do poder de Deus, eles fazem aqui uma coisa muito linda, que é o trabalho social. E hoje, o que as pessoas faziam não é confiável. Não é confiável. Não se dá mais para confiar. Primeiro ponto, porque eu acredito que tudo, e isso é literal. Por que não seguiram isso até hoje? Sim, tem um trabalho social hoje. Tem igrejas que fazem trabalhos espetacular. Tem igrejas que fazem trabalho social aí incrível. Muito lindo, muito lindo. Ok, mas não precisava. O que eu quero dizer aqui, o assunto importante, principal que eu quero dizer aqui, é que nós, espiritualmente, quando nós enganjamos, aceitando um chamado para ser um semeador da palavra, seja qual for a graduação, nós não podemos depender de finanças, de dinheiro. Eu preciso da fé. E o que os apóstolos estão fazendo aqui, essa desenvoltura, eles nada mais, nada menos, eles estavam dando continuidade no que Jesus ensinou em Mateus capítulo 10. E está incluso embutido ali, está contido ali no que Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, está incluso o que eu estou acabando de dizer aqui. Que nós, para fazer a obra de Deus, não precisamos de dinheiro. Porque a partir do momento que o ministério, a partir do momento que a igreja ela fica dependente, e é o que está acontecendo hoje, estão dependentes de dinheiro, precisam de dinheiro. Sem dinheiro não fazem nada.
por causa do status, por causa do glamour, porque querem competir sim. Eu tenho 46 anos, tá? Com o perdão da palavra, a minha mãe me amamentou. Eu fui amamentado dentro de uma igreja, eu e mais 5 irmãos. Estou falando aqui para vocês, não é para encher linguiça, se é que você acha que eu vou estar enchendo linguiça, tá? O que eu estou falando aqui, isso é preparação de anos. Quando eu achava que tudo que aconteceu na minha vida era errado, era absurdo, coisas absurdas, segundo aquilo que eu aprendi dentro de uma doutrina de uma igreja, tudo aquilo que era errado, e se eu fosse por esse caminho, eu nem aqui estava falando. Muito menos estaria dentro realmente de uma igreja, porque o que me ensinaram, eu já estava condenado. E no que eu acabei de falar aqui, tem gente dentro da igreja se martirizando, tem gente dentro da igreja enrustido, que não é feliz, que não tem paz, vive uma vida de falsidade dentro da igreja, com medo do que pode acontecer com ela. Gente, eu tenho 46 anos, e como eu falei, eu mamei nos seios da minha mãe dentro da igreja, desculpa, mas isso é verdade. Eu dormi debaixo de banco. Quando os irmãos achavam que nós estávamos orando dentro da igreja, nós estávamos dormindo, babando em cima do banco da igreja. Gente, cuidado. Cuidado que você tenha aprendido dentro da igreja. Então, o que os apóstolos estão fazendo aqui em Atos, Jesus ensinou lá em Mateus 10. E o que eu falei, que nós não podemos depender de dinheiro, literalmente não podemos depender de dinheiro, inclusive, vou pautar aqui, inclusive os que têm chamado, inclusive os que querem ser pastor, os que querem, e outra, tem pessoas que têm uma ganância, que querem ser pastor a todo custo. Gente, nem todo mundo nasceu para isso. Mas consagram pastores à vontade, à vontade. Consagram. Tem filhos de pastor que não eram para ser pastor. São pastor por causa da hierarquia. E dentro de uma percepção espiritual não pode existir hierarquia. A Bíblia dá calção para o que eu estou falando. Tem pastor que é um bom pastor, mas o filho dele, ele vai ter um outro cargo dentro da igreja, mas eles querem que os filhos deles sejam pastores. Saiu fora da espiritualidade. Mas vamos voltar para o assunto. Jesus disse isso aqui. Leia Mateus 10, capítulo 10, para você ver. Então, tem igrejas, sim, que fazem um trabalho belíssimo, social, né? Dão cesta básica, faz caldeirões de sopa para entregar para os andarilhos, né? Para os mendigos da rua, fazem movimentos, recolhem roupas para a época do frio, para entregar para as pessoas que necessitam, né? Tem trabalhos, eu sei que tem trabalhos lindíssimos, gigantescos, entendeu? Eu sei que tem. Isso poderia acontecer, e isso é bíblico que aconteça. A igreja ela não tem poder de salvar ninguém. O processo religioso não tem eficácia nenhuma para salvar ninguém. O que salva é a hora de Deus, é no tempo de Deus, é a ação divina, é o toque do Espírito Santo. Me lembro até aqui de um hino que o pastor, o pastor Galdino cantava. Não há nada que convença o pecador se não for o toque do Espírito Santo.
essa mensagem, né? Não há nada que convença o homem se não for o toque do Espírito Santo. Não é o processo religioso. O processo religioso, eu tenho argumento para dizer, que eu não vou dizer aqui hoje, para que serve o processo religioso. E se não bastasse, para que serve a Bíblia? Sim, para me corrigir, para me guiar para o céu, mas existe coisas que só mesmo Deus para revelar a cada um. O porquê que serve realmente a Bíblia, porque o processo religioso, tá? Enfim, agora, o que eu queria tratar então com tudo que eu disse, foi preciso dizer tudo isso. Eu não poderia chegar aqui e dizer para você o que eu vou dizer agora. O trabalho que a igreja tem que ter, e hoje está vivendo esse sacrifício, para que comprar tantos terrenos? Para que construir tanto? Para que construir prédios de milhões? As igrejas tradicionais são hiper ricas. Deus abençoou essas igrejas. Aqui, o que no versículo 35 de Atos está dizendo aqui, ó, repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Não havia necessidade entre eles. Gente, isso é literal. A igreja, tudo bem, você quer construir uma igreja bela, tem lugares que eu já morei, tem aqui onde estou morando, aqui na cidade de São Carlos, isso é até bom falar nisso, eu estou falando aqui da cidade de São Carlos, estado de São Paulo, tá? O Espírito Santo tocou em mim agora para falar de onde eu estou falando isso, tá? Estou aqui dentro da minha casa, no quarto da minha casa, gravando esse vídeo. Existem igrejas que estão há 15 anos aí, há 15 anos, 20 anos, estou falando mínimo, por baixo. Nunca acabam essas igrejas, nunca terminam de construir essas igrejas, estão comprando mais terreno, estão fazendo mais igrejas, estão querendo construir, todas, eu estou falando que sem exceção, todos os segmentos, todos os ministérios que tem aqui dentro dessa cidade, e por onde eu já passei, mal acabaram um, já estão querendo comprar outro terreno para construir. E não tem olhos, tem membros dizimistas, vocês dão tanta ênfase para o dízimo, e tem dizimista dentro das suas igrejas, passando necessidade, que não tem remédio, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro nem para pegar ônibus para ir para a Santa Ceia. Porque às vezes não vai porque não tem ninguém para dar carona, ninguém é obrigado a dar carona, mas não dão carona. Deus te deu um carro para você dar carona para o seu vizinho, para o seu irmão que não tem condições de ir para a igreja. Tá? Isso é falta de percepção espiritual. Tá? É falta de percepção espiritual. Sabem. Sabem que tem gente desempregada dentro do hall de membros do seu ministério, da sua igreja. Tem gente desempregada. Tem gente precisando comprar remédio. Tem gente precisando de consulta. O caos do município, do estado, ou o caos federal com a saúde é imensa. É imensa. Mas a igreja ela existe
para consolar, para amenizar. Aí tem pessoas que falam para mim, mas se a igreja for sair aí perguntando quem quer ajuda, vai aparecer um monte de espertalhões. Sim, vai aparecer um monte de espertalhões. Então Jesus foi um trouxa de ter morrido na cruz do Calvário. Jesus foi um tremendo de um trouxa de ter morrido na cruz do Calvário. Porque ele morreu na cruz do Calvário e não olhou para nada. Aí vem dizerem para mim hoje, pastores já veio dizer para mim hoje, tá? Pastores, amigos, pessoas já veio dizer para mim que, mas se a igreja fizer isso, aí vai aparecer um monte de vagabundo na igreja, vai aparecer um monte de desempregado na igreja, não quero saber de trabalhar. Mas então o que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele não olhou para mim, que eu já pequei várias vezes e se ele não voltar hoje, eu estou propício a errar de novo. Errar até no que eu estou falando, algumas coisas aqui por causa da minha estrutura humana, mas não é a minha intenção de errar. Jesus morreu na cruz do Calvário para que a igreja tivesse esse papel de consolar. Então a igreja era para estar. Se não quer ajudar os que não fazem parte do hall de membro da sua igreja, do seu ministério, entendeu? Só ajuda por interesse, por fachada, os que não estão ali dentro. Então ajuda pelo menos os que estão ali dentro. Olha para dentro do seu ministério, tem gente passando fome, cara. Tem gente passando fome dentro do seu ministério. E cadê a sua administração pastoral? Cadê a sua percepção pastoral? Por que você foi consagrado então? Por isso que eu disse, eu não preciso de homens para me consagrar. Eu sou consagrado desde o ventre da minha mãe. Eu não quero título. Eu quero anunciar a palavra. Eu quero anunciar a palavra de Deus, que ela é pura, que ela é verdade. Sim, eu acredito nisso. Mas eu não quero ser líder de ninguém. Você que vai dentro da igreja, você não precisa de líder, o seu líder é Jesus, está lá no céu. Você quer aprender, aprenda com o Espírito Santo de Deus. Aprenda com a Bíblia. Você quer ser evangelista, quer ser pastor, você quer pregar, vai para a esquina, vai para as praças, você pode fazer o que você quiser. Você é livre em Cristo para fazer o que você quiser. Mas faça algo diferente. Faça algo realmente que você acredita. Podem até não acreditar em você, mas acredita você que Deus está contigo e aquilo que Deus quer que você quer, que Deus está te usando. E as palavras da sua boca serão do Espírito Santo de Deus. Então, o trabalho da igreja. Eu evitei falar muitas coisas pesadas aqui. Revejam seus conceitos, as vossas fé, os processos religiosos que você está vivendo. Porque se uma igreja que se preze, uma igreja que diz que ensina através da Bíblia, que acredita numa igreja primitiva, cristã, quer dizer, a igreja primitiva porque eu acredito que quer então seguir os ensinamentos de Cristo. Amor é o maior ensinamento de Cristo, de Deus, né? E ajudar as pessoas está acima de qualquer doutrina. Então, se você dizer assim, mas se eu colocar uma faixa na frente da igreja, por exemplo, você que está passando por necessidade, você precisa de um almoço, seja bem-vindo. Entra aqui na igreja que você vai almoçar. Ou você que está com a receita e não tem dinheiro para comprar o seu remédio, procura a nossa assistente social. Se você não fizer isso, então você fugiu da igreja primitiva. Então você só fala por falar, ou nós falamos só por falar,
de uma igreja primitiva, porque a igreja primitiva ela se preocupou, teve êxodo com o trabalho social. Porque hoje precisam, querem e gostam muito do dinheiro para os seus status e para os seus glamour. Mas o que Jesus fez na cruz do Calvário e desejou que a igreja primitiva fizesse, aconteceu por alguns séculos e por milênios se arrasta equívocos, más interpretação ou mal interpretações. Porque hoje a igreja, eu disse, tem igreja que tem um projeto social muito lindo, é pouco. Porque o que chegasse de riqueza para a igreja, para ela se tornar para a sociedade, não só para os seus membros. Por isso que eu disse aquela hora aqui. Os apóstolos caíram na graça do povo. É bonito quando a gente ajuda alguém. E eu vejo, as igrejas estão cheias hoje. Se eu quisesse abrir um salão hoje, eu tenho certeza que até o final do ano eu estaria com uma igreja lotada ou com uns 10 salões cheios. Tenho certeza disso. Mas eu não quero isso. E por que eu tenho certeza disso? Porque quem cuida da igreja é Jesus. Não é por causa de Daniel Berg, Gunnar Wingren. Não é por causa de líderes evangélicos. Vou evitar citar nomes, que é melhor. Esses líderes de igrejas tradicionais que existem hoje. A igreja está cheia e vai continuar crescendo até o dia de Jesus voltar. Não é por causa de pregação bonita, não. É porque Deus é amor. Deus tem misericórdia e quer. Ele arruma um meio, uma estratégia para salvar as pessoas, para trazer as pessoas para a igreja. Mas se fosse depender da percepção, da administração que vocês, ou que nós administramos nossas igrejas, as igrejas estavam vazias. Mas não estão vazias, porque é Jesus que cuida dela. E talvez vocês mataram a charada do que eu estou falando aqui, e muitas vítimas não têm essa percepção de que vocês descobriram. Por isso que vocês vivem no glamour que vocês vivem. Vivem fazendo igrejas luxuosas. Não tinha necessidade disso. Todo esse dinheiro de luxo era para ser estornado para a sociedade. Seja para quem for. Mas vocês não cuidam nem do membro de vocês. Nós não cuidamos nem dos nossos membros. Nós nem queremos perguntar se tem alguém precisando comprar remédio. Como que a gente vai cuidar dos outros? Então, se realmente nós acreditamos naquilo que eu aprendi e vocês ensinam hoje, continuam ensinando hoje, de que a gente tem que nos enquadrar dentro dessa palavra aqui, então o trabalho social de vocês está miserável. Está miserável. Porque o papel mais importante que a igreja tinha que fazer era cair na graça do povo, igual está registrado aqui no livro de Atos. E vocês sabem, nós sabemos que se não bastasse o ser humano, ele perdeu o crédito. Eu confio sim na mensagem de um pastor, mas pessoalmente, para mim falar eu confio naquele pastor, eu tenho que conviver com ele. Assim como você tem que conviver comigo para saber quem eu sou. E assim eu tenho que conviver com você também para saber quem você é. Nem todos os amigos são meus amigos. E eu não confio em todos os pastores. Eu confio no que ele entrega. Na mensagem que ele entrega. Eu acredito, sim.
Mas para mim confiar na sua pessoa, eu preciso conviver com ele. E muitos de nós não estamos caindo na graça do povo. Porque os meus vizinhos, eu preciso cair na graça dos meus vizinhos. É isso que está dizendo aqui. Tá? De falar um bom dia, de dar bom exemplo para os meus vizinhos, ser amigo dos meus vizinhos. Se tiver Não tem, mas se tivesse uma casa na frente da minha, ou na minha lateral, que fossem prostitutas, lésbicas, homossexuais, as pessoas que me conhecem sabem que eu faria isso. Eu ia fazer de tudo para me aproximar dessas pessoas. No mínimo, bom dia. E tem gente graduada, com credencial aí de pastor, que não faz isso. Só vive na teoria do evangelho. Meu nome é Eliseu da Conceição Ferreira. O nome do meu projeto tem que dar um nome, né? Só para não ficar o Léo, é Indo a Cristo Evangelizando. Sou criado dentro de uma igreja pentecostal, uma igreja evangélica, cristã, evangélica, né? Pentecostal. Sou pentecostal. Acredito na palavra de Deus, mas eu acredito que seu amor está muito acima de tudo. Lógico que o seu amor é revelado aqui. E um dia que você ouvir esse vídeo, você não precisa acreditar nas minhas palavras, mas para de acreditar nos outros, se você não confia nelas. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso manual. É o nosso manual. As horas se estendem. Eu não podia preocupar com o tempo. Tudo que eu disse, eu não sabia o que eu ia dizer. E que o Espírito Santo de Deus, aquele que colocou essas palavras no meu coração, é Ele que vai fazer com que tenha efeito tudo aquilo que eu falei. O poder de Deus. São muitas coisas, é muito profundo. Isso que eu falei é muito profundo. E como é muito profundo, comece a examinar, a investigar você, a Bíblia Sagrada. Ah, mas é difícil, eu preciso de alguém. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém. Porque o ser humano, ele é cheio de dúvidas. Ele não é perfeito. Ele acha que entendeu e não entendeu. Fique na paz do Senhor Jesus. E acredite sim, que existe um novo céu e uma nova terra. Existe um inferno sim. Procura entender. Procura saber melhor de Deus, para que Ele revele isso para você. Forte abraço. E que Deus continua tendo misericórdia de nós, seres humanos. Amém.